E se eu dissesse que há um código oculto dentro da Bíblia, um enigma místico que atravessa as épocas, guardando segredos sobre o futuro da humanidade e os mistérios do universo? Desde tempos imemoriais, reis, sacerdotes e iniciados buscaram decifrar essa mensagem velada, suspeitando que as Escrituras não são apenas um livro sagrado, mas um verdadeiro labirinto de símbolos e padrões cifrados. O que aconteceria se esses códigos fossem reais? E mais, e se a chave para decifrá-los estavam escondidos diante de nossos olhos, ignorados pela maioria, mas acessíveis àquelas que ousam enxergar além do óbvio? A ideia de que a Bíblia esconde segredos não é nova. Desde os antigos cabalistas até os pesquisadores modernos, há quem acredita que os textos sagrados contêm mensagens criptografadas, profecias veladas, ensinamentos ocultos e até mesmo padrões matemáticos que revelam um conhecimento proibido. Será coincidência ou intenção divina? Hoje, vamos explorar essa teoria fascinante. Você verá como algumas das maiores mentes da história buscaram decifrar os enigmas da Bíblia e o que encontraram. Vamos mergulhar em códigos misteriosos, simbolismos ocultos e padrões que desafiam a lógica convencional. Mas cuidado, o conhecimento que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre sua percepção da realidade. Você está preparado para abrir os olhos e enxergar além do véu? A ideia de que a Bíblia contém mensagens ocultas remonta a tempos antigos. No judaísmo esotérico, os cabalistas acreditavam que as Escrituras não eram apenas palavras sagradas, mas um código divino, onde cada letra, número e símbolo escondiam um significado profundo. Para eles, o texto sagrado era como um tecido interdimensional, onde cada fio representava um segredo cósmico, aguardando ser desvendado por aqueles que possuíam o conhecimento correto. Na Idade Média, sábios como Isaac Newton e Johannes Kepler, grandes cientistas e ao mesmo tempo estudiosos da Bíblia, acreditaram que os textos sagrados continham verdades ocultas sobre o funcionamento do universo. Newton, por exemplo, dedicou anos de sua vida analisando o livro de Daniel e o Apocalipse, complementado de que ali estavam escondidas especificidades sobre o destino da humanidade. Mas a busca por códigos bíblicos não se limita à Idade Média. Em tempos mais recentes, o matemático Eliyahu Rips e outros cientistas descobriram a aplicar complicações algoritmos de computador para analisar os padrões no texto original hebraico. O que descobriu foi surpreendente. Nomes de eventos históricos, figuras importantes e até exceções, exceto emergir do texto sagrado, como se uma mente superior tivesse sido deliberadamente estruturada como palavras da Bíblia para conter mensagens além do aparente. No entanto, há algo ainda mais intrigante. Algumas correntes esotéricas sugerem que a própria estrutura da Bíblia foi inspirada em princípios secretos de geometria sagrada e numerologia. O famoso número 7, repetido diversas vezes no texto sagrado, representa a perfeição divina. O número 40, associado a períodos de transformação, como os 40 dias do dilúvio ou os 40 anos no deserto, teria um significado oculto mais profundo do que apenas um período de tempo. Mas por que esse conhecimento está velado por tanto tempo? E acima de tudo, quem o escondeu? Muitos acreditam que a Igreja e as instituições de poder, ao longo do significado da história, suprimiram esses mistérios, temendo que a verdadeira da Bíblia pudesse desafiar estruturas religiosas e políticas. Outros dizem que esses códigos são apenas para os iniciados, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se a Bíblia realmente contém mensagens cifradas, então sua leitura convencional pode ser apenas a superfície de algo muito maior. E agora que entendemos essa possibilidade, precisamos perguntar:
Como esses códigos funcionam? Como podemos acessá-los? Existe um código oculto na Bíblia? Como ele funciona? Será que estamos lidando com uma linguagem secreta dentro da linguagem? Um padrão numérico que se revela apenas a quem sabe onde procurar? A primeira pista está na própria estrutura do hebraico antigo. Diferente dos alfabetos modernos, cada letra do hebraico tem um valor numérico associado. Esse sistema, conhecido como gematria, sugere que as palavras nas escrituras não são apenas agrupamentos de letras, mas contêm muitas riquezas de significados ocultos. Os cabalistas acreditam que esses números formam um mapa energético do universo, onde cada versículo vibra em sintonia com forças superiores. Tomemos como exemplo o nome de Deus no Antigo Testamento, Igadu Babuga, Igvega. Quando convertido em números, ele revela padrões matemáticos que aparecem em outros textos sagrados, na natureza e até na estrutura do DNA humano, segundo algumas interpretações esotéricas. Esse princípio não é isolado. Palavras e frases inteiras dentro da Bíblia parecem estar interligadas por relações numéricas, como se seguissem um design inteligente. Mas os códigos não estão apenas nos números. Alguns pesquisadores falam o código da sequência equidistante de letras, ELS, na sigla em inglês. Essa teoria sugere que, ao pular letras em particularidades dentro do texto original, surgem palavras e frases que parecem prever eventos históricos. O rabino Michael Dov Weizmandl, nos anos 1940, e depois Eliyahu Rips e outros matemáticos modernos, testaram essa hipótese. Usando algoritmos avançados, encontramos no livro de Gênesis nomes como Hitler, Hiroshima, Kennedy e até mesmo dados associados a eventos marcantes da humanidade. Seria coincidência ou um projeto deliberado? Para os céticos, esses padrões podem ser explicados como mero acaso, uma análise estatística que pode ocorrer em qualquer texto longo. No entanto, os defensores da teoria dos códigos argumentam que a probabilidade de tais padrões surgirem aleatoriamente é tão pequena que desafia a lógica. Outro aspecto intrigante é que certas passagens bíblicas parecem se desdobrar em múltiplos níveis de interpretação. A tradição esotérica judaica regular 4 níveis principais de compreensão da Bíblia, conhecido como PARDS, Peshat, o significado literal do texto; Remes, o significado alegórico ou simbólico; Derash, a interpretação midrášica, que busca mensagens ocultas por meio da análise e associação de passagens; Sod, o nível mais profundo e místico, onde os segredos cósmicos e espirituais se encontram. Para os iniciados, o verdadeiro conhecimento não está na superfície do texto, mas nos níveis mais ocultos. O nível Sod é onde se escondem os códigos secretos, revelando mensagens que só podem ser informadas por aqueles que possuem uma chave para decifrá-las. E aqui surge um dilema intrigante. Se realmente há um código oculto na Bíblia, quem o colocou lá? Teria sido uma inteligência superior? Um grupo de iniciados antigos que escondeu o conhecimento para as gerações futuras? Ou a própria mente divina inserindo padrões dentro da criação, esperando que um dia os decifrássemos? A resposta pode estar nos próprios textos sagrados. Em Provérbios 25:2, lemos: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Seria essa uma pista deixada intencionalmente? A Bíblia não apenas narra histórias, mas parece sugerir que há algo mais profundo esperando para ser encontrado. E se o que foi descoberto até agora por apenas a ponta do iceberg? Se a Bíblia contém códigos ocultos, então esses segredos não apenas preveem eventos históricos, mas também revelam verdades sobre a própria estrutura da realidade. Algumas
Tradições esotéricas sugerem que a Bíblia não é apenas um texto religioso, mas um manual cósmico, uma espécie de matriz de conhecimento que descreve leis universais, códigos que regem a existência, a consciência e até a própria alma humana. Os cabalistas, por exemplo, acreditam que o Gênesis não é apenas a história da criação do mundo, mas sim um mapa da criação da consciência humana. Dentro de suas palavras, dizem as chaves que desbloqueiam os segredos da alma e da conexão com o divino. Cada letra do hebraico seria um símbolo vibracional, um som primordial capaz de alterar a percepção da realidade. Mas há outro mistério: o poder dos números ocultos na Bíblia. Além da gematria, há padrões numéricos surpreendentes embutidos nos textos sagrados. O livro de Mateus, por exemplo, apresenta a genealogia de Jesus de uma forma que parece estar codificada com o número 7, um número sagrado presente em toda a tradição bíblica. No Antigo Testamento, encontramos o número 40, repetidos inúmeras vezes, intervalos de transformação espiritual. Os 40 anos de Moisés no deserto, os 40 dias do dilúvio, os 40 dias de jejum de Jesus. E o que dizer do nome divino Ikabuagá? Alguns estudiosos afirmam que ele contém a chave para a respiração humana, o próprio som da vida, inalando e exalando o nome do Criador a cada respiração. Se isso for verdade, a Bíblia não narra apenas histórias sagradas, mas descreve padrões cósmicos inscritos na própria existência. Outro enigma são as conexões entre a Bíblia e a chamada geometria sagrada. O tabernáculo descrito no Êxodo, assim como o Templo de Salomão, parece ter sido construído seguindo normas matemáticas que refletem a harmonia do universo. Alguns estudiosos sugerem que essas medidas não foram escolhidas ao acaso, mas seguem os mesmos princípios da proporção áurea encontradas na natureza, nas galáxias e até no corpo humano. A pergunta feita é: se tudo isso é verdade, o que mais pode estar oculto na Bíblia? E mais importante, como podemos usar esse conhecimento na prática? Agora é hora de revelar como esses códigos misteriosos podem ser aplicados no mundo real. Se a Bíblia contém códigos secretos sobre a realidade e a consciência, então esse conhecimento não é apenas teórico. Ele pode ser aplicado para transformar nossa vida. Mas como? A primeira chave é na linguagem vibracional. Muitos estudiosos esotéricos acreditam que certos versículos, quando recitados em hebraico original, possuem um poder oculto. Os salmos, por exemplo, são frequentemente usados em rituais de proteção, meditação e elevação espiritual. Algumas tradições sugerem que pronunciar certos nomes divinos, codificados nas Escrituras, pode alterar estados de consciência e abrir portais para níveis mais elevados de percepção. Outra prática comum é a meditação sobre letras hebraicas e números sagrados. Na Cabala, cada letra do alfabeto representa um princípio cósmico e sua visualização ou escrita em momentos de introspecção pode desbloquear estados espirituais mais profundos. Se o universo foi escrito com esses códigos, então compreendê-los pode nos permitir sintonizar com a estrutura divina da criação. Mas há um aspecto ainda mais intrigante: a sincronicidade dos códigos bíblicos com nossa vida pessoal. Algumas tradições esotéricas ensinam que passagens específicas das Escrituras podem ser ressoadas com momentos exatos da jornada de uma pessoa. Um método chamado bibliomancia consiste em abrir um trecho aleatório da Bíblia e interpretar sua mensagem como uma resposta para um dilema espiritual. Mas se a Bíblia realmente contém um código oculto, será que essas coincidências
São, na verdade, uma manifestação de um padrão maior direcionando nossa jornada. Além disso, a ideia de que os textos sagrados escondem códigos para o autoconhecimento sugere que podemos aplicar seus ensinamentos para reconfigurar nossa mente e nossa percepção da realidade. No nível mais profundo, esse conhecimento não apenas prevê o futuro, ele se molda a forma como interagimos com ele. Mas há um aviso para aqueles que se aprofundam nesses mistérios. Muitas tradições afirmam que apenas os iniciados podem acessar esses segredos sem se perderem. Em várias escolas esotéricas, acredita-se que quem tenta decifrar esses códigos sem preparação espiritual pode se confundir, pois o conhecimento sagrado exige responsabilidade e discernimento. Então surge a pergunta final: estaremos prontos para decifrar os segredos escondidos na Bíblia, ou esses mistérios ainda estão além da compreensão humana? Ao longo desta jornada, vendemos apenas uma fração do vasto mistério contido na Bíblia. O que parecia ser um simples texto sagrado se revela como um mapa cósmico, um código intrincado que desafia os limites de nossa percepção. Desde os números que formam a espinha dorsal do universo, até os nomes divinos que ressoam com a nossa própria existência, a Bíblia não é apenas um livro antigo, é um portal para uma compreensão mais profunda da realidade. Mas ao final, permanece uma grande questão: estamos preparados para compreender a magnitude desses segredos? O conhecimento esotérico oculto na Bíblia não é algo a ser tomado levianamente. Ele exige respeito, preparação e uma mente aberta à transformação. Para os que buscam mais do que a superfície, para os que desejam um olhar além das palavras, o que se revela é um poder quase ilimitado de compreensão. A Bíblia, como muitos acreditam, é mais do que uma história de fé. É um convite a uma jornada de descobrimento interior e cósmico. Você pode escolher essa jornada, explorando os códigos que ainda permanecem secretos, ou deixá-los para aqueles que desejam desafiar o convencional. Agora, a escolha é sua. Você está pronto para decifrar o código que guarda os segredos do universo? Ou preferirá permanecer na sombra, apenas à margem desses mistérios profundos? Nos próximos passos de sua jornada espiritual, lembre-se: a verdadeira sabedoria está reservada não para os que buscam respostas simples, mas para os que têm coragem de olhar além do véu.